Pessoal, é o seguinte, eu fiz um vídeo sobre Thermalpad e outra coisa outro dia. Foi o que mesmo, brother? Deixa eu ver aqui. Bora ver aqui. Lembrei dessa vez de aumentar o tempo da proteção de tela, que tá errado. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Se eu vejo aqui, a publicação foi Thermalpad e outra coisa. Explicar por quê. Explicar o que está acontecendo aqui. Vídeos, YouTube, threads e Thermalpad. Ah, eu não preciso falar de threads não. Threads, como eu falei a vocês, é uma técnica de software ou hardware de maximização do aproveitamento do processamento da memória dentro dos microchips de processadores, certo? Tanto unicore como multicore. E sempre foi utilizado como hardware e como software. Claro que a thread tem usos específicos, né? Existem softwares que são projetados para terem um uso específico de threads, né? O próprio software já vem com suas threads, né? Como aquela questão do pipeline, né? Ele tenta gerar ele tenta ser projetado de uma maneira que ele em pipeline e em thread ele consegue aproveitar o máximo do processador para entregar. Mas não é assunto agora não. Vamos lá. Thermalpad. Eu falei do Thermalpad, mas eu não falei da pasta de contato que chamam de pasta térmica. Vamos lá. Por que eu estou falando isso? Estava conversando com um amigo meu hoje de umas questões importantes e ele fez a pergunta sobre o Thermalpad, que ele não sabia o que é. Eu lembrei que eu fiz os vídeos de Thermalpad, mas não falei de pasta de contato. Vamos lá. Como resolver essa questão? Tentar partir do básico. Vocês são extremamente prepotentes, arrogantes, né? Presunçosos, narcisistas. Vocês procuram decorar informações mentirosas de coisas que alimentem seu ego, normalmente focadas em engenharia, porque dá status, direito, né? Política e medicina, né? E informática para fingirem que são inteligentes. Então vamos lá, bora tentar partir do básico. Se eu perguntar a vocês assim, a Coca-Cola, o refrigerante ácido, vocês dirão que sim. Isso é só para provar, para botar um pouquinho vocês na... Tentar fazer vocês enxergarem um pouco a situação doentia de vocês. Aí vocês falam assim, a Coca-Cola, o refrigerante é ácido, lógico, não tem discussão. Aí eu falo assim, quando o refrigerante perde o gás, ele continua ácido? Vocês são inteligentes pra caralho, né, brother? Uma besteirinha dessa. Pois bem, se o refrigerante deixa de ser ácido quando perde o gás é ácido ou o gás é gás? Essas perguntas incomodam o ego, né, cara? Porque aí começa a desmanchar um pouco o castelinho de areia que vocês criaram de superioridade, narcisismo pra caralho. Vamos lá, o gás que é colocar. O refrigerante é composto por três elementos: um xarope secreto, oxigênio concentrado, em forma de líquido, e água. Tem gente que pensa que é gás carbônico. Brother, se a gente botasse gás carbônico liquefeito concentrado no refrigerante, a gente morreria. Beleza? O refrigerante é um composto criado muitas décadas atrás para suprir a necessidade alimentícia, a fome que existia muitos anos atrás de forma barata. A Coca-Cola foi feita para ser barata, o refrigerante, certo? E aí teve um upgrade para o energético tempos depois. O refrigerante é água, oxigênio concentrado liquefeito e xarope que ninguém sabe qual é. Então, o refrigerante não é ácido. Isso é só um trabalho mental pra gente chegar onde eu chegar a tentar ter uma produção intelectual em vocês. Porque se vocês bebem refrigerante desde a infância e estão com essa mentalidade, imagine o resto como é.
Uma coisa simples dessa. Então vamos lá. Claro que o refrigerante acabou se tornando caro devido a o aumento de disponibilidade alimentícia. Embora existam holocaustos pelo mundo, né? Sempre existiu, que em locais que é forçadamente tirado o alimento das pessoas e torturas, esquartejamentos, estupros e todo tipo de coisa acontece. Estou falando em uma situação normal, de um estado que tenta provir a questão alimentícia, beleza? Pronto. Vamos lá. Vocês esse negócio é improvisado, mas bora tentar fazer aqui. A regra é a seguinte, cara. Eu sei que isso dói no ego, que você não tem capacidade de aceitarem isso, porque atinge o castelinho de areia narcisístico de vocês. Mas, se estão falando que tal informação é científica e tá muito fácil, não é porque vocês são inteligentes não, é porque não é ciência, não existe ciência fácil. Bora começar por aí. Estão decorando informação inútil que não é científica. Então não é conhecimento. Conhecimento é informação científica, ok? Habilidade. Não é qualquer informação que vira habilidade, só conhecimento, né? Habilidade. Então vamos lá. Eu sei que isso fere o castelo narcisístico de vocês, mas algumas pessoas aproveitam. Até de preferência algumas crianças. Então vamos lá. A gente falou da Coca-Cola como exemplo. Aí a gente lembra do Thermopad que eu falei assim, não é simples como vocês pensam. A pasta de contato, o Thermopad, não. Para você medir, você tem que botar o dedo no dissipador para verificar se está passando mais calor. Aí você verifica a temperatura para ter uma noção. Não é simples só a temperatura baixou ou subiu, que isso não garante nada, né? E aumento de rotação, porque a temperatura baixar não implica e não está tendo um acúmulo de temperatura no microchip, diminuindo o tempo de vida útil do processador, das memórias, outros componentes e solda. Então vamos lá. O outro exemplo que eu tenho, não quero nem usar aquele exemplo que vocês falam que quando eu quero botar uma fita adesiva transparente larga para isolar um cabo de elétrico, vocês falam que não isola porque a fita isolante isola porque é preta. É só para dar uns exemplos de que para ver se vocês começam a enxergar a merda que tá, para tentar ter um pouco de amor próprio e sair disso aí. Vocês não são nada do que vocês pensam. Eu não tô aqui inventando coisa não. Então vamos lá. Thermopad e pasta de contato. Vamos lá. Eu não sei se vocês sabem, mas o estabilizador é coisa recente. Estabilizador existe em um tempo pequeno da vida do computador. Então, se a pesquisa computacional começou no começo do século de 1800 e a gente teve um trampo pesado ali de pesquisa e construiu, levou um tempo construindo até gerar o primeiro computador valvulado, se eu não me engano, no começo dos anos 1920, 1940, não lembro de cor. Levou muito tempo, não caiu do céu, não foi instalando o dedo, né? Foi todo um processo de pesquisa pesado, avançado. Não existia estabilizador, né? Começar do baixo, de uma coisa pequena. O estabilizador é um golpe, né? Algumas pessoas já sacaram um pouco do golpe, né? Vocês infelizmente são narcisistas, né? É conveniente para o narcisismo de vocês acreditarem que o conhecimento supremo do universo está sendo colocado por pessoas boas na internet para vocês aprenderem de forma fácil e faculdade não é nada e vocês são melhores que todo mundo, blá blá blá. Claramente é um processo delirante, doentio, pesado, profundo, nocivo de narcisismo, né? Tô dando alguns exemplos aqui bem suaves. Chegará um dia, eu espero que eu comece a pegar pesado, né? Um trabalho mais denso, rico, que é mais de minha qualificação, que esses trabalhos suaves assim, eu tenho que baixar o nível. Não que eu não saiba trabalhar com criança, mas eu prefiro trabalhar com criança como criança, é uma coisa. Eu trabalhar com adultos como criança, aí que se acham, é complicado. Então vamos lá.
O estabilizador não estabiliza nada, né? Aí a gente começa a entrar no narcisismo de vocês, no ego, no castelinho de areia, que vocês pensam que entendem de eletricidade, porque gostam de se considerar engenheiros eletricistas, né? Cara, eu não sou engenheiro eletricista e não sou um tecnólogo de elétrica e eletrônica. E vocês passam muita vergonha perante mim. Muita vergonha. Dá pra ver que vocês falam com orgulho de si mesmo. Só não se come porque não pode. Estão falando merda pra porra. Passando a vergonha do caralho. Se comendo ali. Imagine como é na presença de vocês falarem essas besteiras. Na presença de uns tecnólogos foda. Que estudou, que tem vocação. Ou de um engenheiro eletricista que estudou, que tem vocação. É pior do que perante a mim. Entendeu? Na parte eletricística, né? Parte de elétrica. Vamos lá. Da mesma forma que o estudo térmico do Thermalpad, com o uso do Thermalpad, é um estudo complexo que requer habilidade, não é simples assim. Então vamos lá. A questão do estabilizador. O estabilizador é um golpe, ok? A gente passou dezenas de anos sem estabilizador, não existia estabilizador. E tivemos computadores evoluindo, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, né? O 64 bits foi lançado em 1960, o primeiro supercomputador 64 bits, multicore, né? Ali a gente tinha thermalpad, a gente não tinha estabilizador, a gente tinha super no breaks, né? Explicaria por quê, pra gente chegar lá. O thermalpad é um golpe, né, que foi lançado algumas dezenas de anos atrás para cá. Ele não passa a temperatura. Aí eu entrar na questão do narcisismo de você. Lembra que eu falei, por que eu falei da Coca-Cola? Porque tem gente que usa pasta de dente como pasta de contato, como pasta térmica. A pasta, em primeiro lugar, ela não é térmica, isso é um nome para lhe enganar. Ela não tem ventoinha, ela não é ligada na tomada, ela não esfria nada. O ego tá doendo aí, né? Então, o que acontece? Vocês pensam que o fato de sentir frio com a pasta de dente na boca ou na pele esfria no metal. Ali é um sentimento que você está tendo, uma sensação. Não quer dizer que aconteça no metal ou no plástico, não. A casinha de areia de vocês está quebrando, né? Então vamos lá. A pasta de contato é um golpe, né? É um golpe que engana muita gente. Não sei se vocês sabem, mas movimenta trilhões de dólares por ano. Não é por mês, por ano. É um golpe muito bem dado. A pasta de contato ela não passa rapidamente a temperatura do processador, dos componentes para o dissipador. Não passa rapidamente. Facilita. Porque acaba preenchendo algumas rasuras, mas não passa rapidamente. Retém a maior parte da temperatura do calor nos componentes, não passando para o dissipador, não passa rapidamente. Isso diminui, como já falei, repetindo, como engenharia de software. Engenharia de software é repetição. Quem lê livro de engenharia de software sabe que é repetição, milhões de repetições no livro. Todos os livros são assim. Não teve um que eu não li que não fosse assim. Então vamos lá. O Thermalpad, né? A gente usou o Thermalpad do começo da computação até o lançamento da pasta de contato, se eu não me engano, nos anos 90, alguma coisa assim. Mas os supercomputadores, eu não sei se você sabe, os supercomputadores até começo dos anos 90, anos 70, 60, supercomputadores e tal, mainframes, você não mexia dentro deles. Não precisava mexer dentro deles quase nunca. Eles tinham, por exemplo, no computador, no processador, era um thermalpad grosso, super macio. Você não precisava fazer manutenção nessas máquinas, era muito difícil você fazer manutenção, não precisava fazer manutenção. A gente fazia com muita qualidade, não dava defeito, não dava problema assim não. Era thermalpad. Tentarei falar as coisas que eu esqueci, eu me desculpe, né? O colega me lembrou hoje, eu não queria dormir e esquecer de novo. Certo? Já tem 14 minutos, ó. Então o que acontece? Era thermalpad, não existia estabilizador. Estabilizador é uma coisa recente. Nós sempre trampamos com super no breaks e fomos diminuindo o tamanho.
Agora a gente entra no porquê estabilizador no break e filtro de linha. E que vocês não entendem nada de elétrica e eletrônica. Vamos lá. Estabilizador estabiliza? Estabiliza o quê? Estabilizador estabiliza o quê? Eletricidade? O equipamento lá fora da casa antes de entrar não estabiliza não? Ele não muda a corrente, não? Vamos lá. Suponhamos que a eletricidade de sua casa seja instável, como vocês dizem. Não sei se você sabe, mas a fonte do computador ela tem que ser estabilizadora real e trabalhar com a corrente específica da máquina. A fonte já é feita para isso. A eletricidade que entra na fonte é uma e a eletricidade que passa da fonte para a máquina já é outra. Estabilizador é um golpe que gerou trilhões e trilhões e trilhões de dólares no bolso de golpistas, como a pasta de contato. A gente não passou a maior parte da computação sem usar estabilizador e sem usar pasta térmica à toa. Se vacilar, você entra no museu agora lá de um computador de 100 anos atrás, sei lá, 80 anos, 60 anos atrás, e ele tá com o thermalpadzinho dele lá, beleza. A não ser que tiraram pra limparem. Também o cara deve ser mais novo, né? Ele não deve ter 100 anos de idade, não deve saber. Então, quem de fato pode estabilizar, o termo não é esse, mas transformar a eletricidade para ficar de acordo com o computador é a fonte do computador. A fonte do computador, senão a fonte não precisava existir. Era a eletricidade direto na placa. A fonte tem a finalidade de passar a eletricidade para a máquina da forma que tem que ser. O termo não é estabilizar. Senão a máquina receberia eletricidade integral para a placa. Eu sei que o ego de vocês, o castelinho de areia de vocês está desmanchando, mas o problema é de vocês. Pronto. Estabilizador estabiliza o quê? Porque bora simplificar a eletricidade. Bora trabalhar com tensão, corrente e frequência. Estabilizador não protege de frequência, não protege de corrente, né? Alterações nocivas de frequência e tensão, altas e baixas. Ela não sustenta a baixa e não protege da alta. E frequência muito menos, porque só quem protege de frequência é no break. Bora começar por aí. O filtro de linha é uma forma fácil de passar algumas proteções de no break para ficar barato. Então, o filtro de linha, principalmente esses bons, PowerCube, iClamper, eles protegem muito bem de corrente alterada, tensão, um pouco de frequência, mas não a frequência que o no-break protege. Bora começar por aí. Eu não quero estender muito isso aí, porque pra mim já é humilhante falar mais do que isso. Para pessoas que se acham tanto. É humilhante talvez até pra mim, para falar um negócio desse. Bora voltar agora à questão. Tô passando essa base para vocês entrar na questão do thermalpad, que eu não falei, a pasta de contato. A pasta de contato, se vocês observarem, tem uma variedade de preços e supostamente de composição. Nenhuma delas, não importa o preço, não passa rapidamente a temperatura para o dissipador. A finalidade não é essa. É estabelecer algum tipo de contato nos cortes, nos buracos, na imperfeição das superfícies. Então a temperatura continua sendo acumulada no processador, na memória, nos componentes, diminuindo o tempo de vida útil dos componentes e diminuindo o tempo de vida útil das soldas. Isso é impossível de ser mudado. A gente sempre usou thermalpad. O thermalpad passa instantaneamente a temperatura dos componentes para o dissipador. Então é normal que o BIOS, por exemplo, de uma placa gráfica, reduza a ventilação de uma placa gráfica. Porque não está tendo aquele acúmulo,
a placa gráfica não mede a temperatura do dissipador, mas dos componentes, quando mede algum ou outro, né? Pronto. Essa parte aí, parece que eu consegui tampar os buracos de vocês, né? Que tá arrombado, estão arrombados. Agora tem um pecado que eu cometi, que algumas pessoas respeitam muito o meu conhecimento técnico, né? E de fato eu não costumo dar minha opinião, eu trabalho com fatos. Isso é errado às vezes, né? Mas eu tô tão acostumado a trabalhar com fatos e não dar opinião que eu acabo cometendo erros. E um dos erros foi não dizer minha opinião técnica de qual thermalpad usar. E de fato uma pessoa tocou no assunto e isso já estava em minha cabeça, em minha mente, cabeça não, mente. Vamos lá. Qual é o melhor thermalpad? Supondo que todos os thermalpads têm a mesma velocidade de passagem de temperatura. Lembrando, thermalpad ou thermalpad, eles passam rapidamente a temperatura. Normalmente o que varia o preço é a durabilidade do thermalpad. Mais ou menos isso. A durabilidade é importante. Principalmente a pessoa que não é técnica, abre uma vez uma placa gráfica, alguma coisa assim, com muita dificuldade, demora horas, bota e não quer mexer de novo por mais 50 anos, certo? Eu sou técnico, não gosto. Vamos lá. Existe thermalpad de espessuras diferentes? Existe. Normalmente o preço é baseado em espessura e durabilidade do thermalpad. Mas se você comprar qualquer thermalpad agora, aplicar corretamente um componente computacional normal, não um negócio de eletrônico pesado, não dura menos que 10 anos aquilo ali. Certo? Vamos lá. O que é melhor? O thermalpad grossão, que, claro, tem que amassar bastante para poder fechar. A gente sabe que se não amassar não adianta de nada. Existe equipamento que o grosso, que não amassa, funciona. Mas assim, estamos falando aqui de equipamentos mais delicados. Então vamos lá. Qual é o melhor thermalpad para aplicar uma placa gráfica, aplicar uma CPU, aplicar uma memória, transistor, bobina e etc. Se é para dar minha opinião técnica, que eu não posso negar, é avançada, o thermalpad, quanto mais fino, melhor. Para a passagem do calor do componente para o dissipador. Quanto mais fino, melhor. Minha opinião é essa. Eu compro sempre o mais fino. É melhor. Não estou dizendo que o grosso, que a massa, não seja bom. Mas é um desperdício de dinheiro. Agora, lembrando o seguinte, é da mesma forma que a temperatura da placa gráfica, que é um exemplo bom. Compre o thermalpad baseado em sua habilidade e no componente que você usará. Um exemplo. Se você for aplicar thermalpad em uma CPU, normalmente as CPUs mais novas tem um pedaço de metal que protege o processador, o die. Então você colocar um thermalpad fino ali não corre risco de danificar nada. Mas se você não tem muita habilidade e você quer botar um thermalpad em um die tipo de placa gráfica que o processador é grande e ele é de vidro, ele é exposto, se você quer mais segurança, o thermalpad mais grosso lhe dá mais segurança. Sabendo que a passagem de calor praticamente será a mesma, então você tem que dar prioridade àquilo que você quer melhor para você. Se forem componentes rústicos, como chip de memória, transistor, bobina e por aí vai, qualquer thermalpad serve, contanto que amasse e feche aquilo ali. Porque se você está botando thermalpad é porque tem algo que encostará ali. Tem que fechar. Então estou passando minha opinião técnica, que realmente eu estou trabalhando essa questão de meu erro, de meu pecado, de não passar meu conhecimento. Que claro, como a pessoa falou, pô cara, mas assim, você tem anos de experiência e tá certo. Ter esse conhecimento, essa experiência, esse conhecimento refinado durante tantos anos é difícil. E tem gente que nunca terá. A pessoa tá certa, né? Mas assim, no mundo que a gente tá,
Porque eu trabalho muito com a informação bruta, para a pessoa ter sua própria conclusão. E infelizmente às vezes fica deficiente, como está claro agora. A informação fica deficiente, o produto na cabeça da pessoa fica deficiente. Não fica suficiente, né? Por quê? No mundo que a gente está, cheio de psicopata, caluniador, difamador, né, que eles fazem várias edições de vídeo, de áudio, de texto, muita mentira, muita desinformação, muita maldade. A gente trabalhar com a informação bruta de maneira que não deixe brecha para alguém falar que é um produto de um desconhecido, de um pobre ou o que for, é fundamental, porque as informações podem ser averiguadas e não são direcionadas a mim. Então a pessoa, eu tenho conhecimento, eu tenho informação, mas assim, se você deixa brecha para alguém que precisa não poder se aproveitar daquela informação, a pessoa pode não conseguir. Minha preocupação é a parte da segurança da pessoa. Mas eu estou trabalhando a questão de eu passar produtos próprios. Eu passei um histórico, passei a utilidade, passei um certo histórico rápido da computação, etc e tal. Mostrei para vocês que vocês estão... Não tem o pensamento científico que vocês pensam. Porque a pessoa que pensa que coca é ácida e já bebeu sem gás e continua pensando que é ácida e vem com essa conversa de pensamento científico, a gente já sabe que não sabe nada de ciência ali. Como os exemplos que eu dei da fita isolante ser preta, e por aí vai. Vocês decoram para alimentar o ego, mas de ciência você não sabe nada. A regra é simples. Se vocês tiveram contato com a informação que é dita científica e foi muito fácil, muito simples, não é porque vocês são foda, bota pra fuder, são inteligente, não. É porque não é ciência. Não é ciência. Eu espero um dia, eu tô trabalhando um vídeo que eu trabalharei com informações brutas da ciência, para vocês entenderem o que eu tô falando. Mas deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Pra vocês terem uma noção, lhe daria uma noção fácil aqui. Eu botei até minha tese da faculdade. O primeiro texto, extremamente bem trabalhado, já começou bem, sobre IA, foi lançado por Alan Turing em 1950. Já se tinha muita gente trampando sobre inteligência artificial ali. E ele era o top. Observe que a gente passou a ter IA pra gente em 2020, se eu não me engano. Quase 100 anos depois. Se ciência fosse tão fácil, tão simples assim, e você fosse tão foda assim, só no projeto simples, bruto, não é simples fácil não, mas assim, só na pureza da pesquisa e desenvolvimento de IA, não teria tido tanta gente que entrou no trabalho e morreu antes de ver concluído. Que vocês pensam que é simples, vocês falam que é simples e é fácil. Então acredito que esse exemplo já faz vocês entenderem. Muita gente, claro, foram poucas pessoas qualificadas, mas assim, dessas poucas pessoas qualificadas, muitas trabalharam em IA, pesquisa de IA, e morreram sem verem o que a gente está vendo agora. Beleza? Espero que eu fui claro dessa vez aí, que agora eu tenho que... Tô pensando em ver um bocado de mulher nua, cara. Descobri um site de putaria em massa com um bocado de mulher nua. É negra, é alta, é baixa, é branca, é japonesa, é a porra toda. Um bocado de mulher nua massa.